Pai do Senhor, povo de Deus, me chamo Danilo Melo e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Nossa Morada. Que Deus esteja abençoando tua semana, Deus esteja abençoando tua vida, tua casa, teu trabalho. A palavra de hoje se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que vai nos dizer o seguinte: Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aqui nós vemos toda a história do ungimento de Davi, como se passou o ungimento de Davi, o quão frágil o homem é, para atentar para a aparência, o quanto pecadores nós somos, o quanto tão pequeninos nós somos. E aí nós vemos todo o processo que se passou para que Davi fosse ungido. E aí, eis a pergunta: e como foi que Saul foi desconstituído rei de Israel? O que é que acontece? Saul, por intermédio do povo, após o povo pedir muito para Samuel, para que Deus constituísse um rei, para que constituíssem um rei sobre Israel, Deus deixa com que eles constituam e eles constituem Saul. A Bíblia vem falar que Saul, no meio do seu povo, se destacava pela sua altura, e pela sua força. Então nós vemos que a maneira com que Saul foi constituído dentre o povo foi pela sua altura e pela sua formosura. E como foi que Saul perdeu o seu reinado? A Bíblia vem falar lá no capítulo anterior, que é no capítulo 15, no versículo 11, o Senhor chegando a Samuel e falando: Samuel, lamento haver constituído Saul como rei, porque ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Deus ordenou com que Saul matasse todos os amalequitas, e não deixasse nada. E Saul, juntamente com o povo israelita, não matou Agag, que era o rei dos amalequitas, e também não matou dos melhores bois, nem das melhores ovelhas. Eles usurparam para si aquilo que Deus ordenou que não pegassem. E aí nós vemos também, juntamente com o pecado da desobediência, o pecado da mentira. Por quê? Porque quando Samuel se aproxima de Saul, Saul fala para ele: que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. E aí Samuel olha e diz: mas espera aí, e esse munido de bois que eu estou ouvindo, esse mugido de bois que estou ouvindo, e esse balido de ovelhas nos meus ouvidos, o que é isso? E aí ele fala que trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e do boi para sacrificar ao Senhor nosso Deus. O resto nós destruímos totalmente. O resto nós pegamos o melhor para nós, para sacrificar a Deus, e o resto nós destruímos. Mas Deus ordenou com que ele pegasse coisas para sacrificar. Se Deus mandou destruir, era porque aqueles animais não serviriam nem para sacrifício. Era que o povo de Amaleque não serviria para nada. Tudo que viesse da terra de Amaleque não serviria para Deus. Mas Saul, por ser teimoso, por agir por impulsividade, por agir pela sua vontade e não pela vontade de Deus, juntamente com o povo, pegou o melhor para sacrificar. E aí nós vemos um versículo muito famoso: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifício do que no obedecer a sua palavra? Eis que o melhor é obedecer do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura dos carneiros. Então, nesse momento, Saul peca, transgrede o mandamento, e Deus começa a rejeitá-lo. Mas nós vemos onde é que Saul perde o seu trono. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul segurou pela borda do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia.
Saul, por sua teimosia, por sua desobediência, por sua mentira, acaba de perder o reino de Israel. E aí, no capítulo 16, o Senhor ordena com que Samuel vá atrás de um substituto. Mas não é ir atrás, à procura, é ir buscá-lo, é ir ungí-lo, porque Deus já tinha em mente quem seria o próximo rei de Israel. E dessa vez, sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E dessa vez, é de certeza que o reino de Israel seria bem organizado. Seria bem administrado. Por quê? Porque o homem a qual ia subir no trono, depois de Saul, foi constituído por Deus. Então nós vemos aqui um pecado de Saul, e na explicação do pecado de Saul nós vemos e sabemos que o pecado ele vai nos trazer consequências, principalmente quando a gente insiste nele, principalmente quando a gente não se abre para falar a verdade para Deus. Saul pecou e depois Saul falou para Samuel que tinha executado tudo que Deus tinha mandado sem ter. Saul mentiu. E depois de uma longa conversa com Samuel, Saul ainda o rasgou a orla do teu manto. Então entenda que às vezes a gente não precisa estar passando sujeira, botando a sujeira para baixo do tapete. Se abra para com Deus, porque Ele já sabe o seu pecado. Às vezes se abra para um profeta, porque Deus já sabe o teu pecado, e às vezes se abrir para um profeta é muito melhor do que ficar escondendo a sua sujeira, escondendo, até que tome uma proporção grande e você perca aquilo que Deus te deu. Você perca aquilo que Deus te constituiu. E eu não estou falando como referência a Saul. Saul perdeu aquilo que o povo tinha dado a ele. Mas Deus estava com Saul, independentemente de a escolha não ter sido de Deus. Então, às vezes, a gente perde aquilo que Deus tem nos dado. Ou, às vezes, até mesmo aquilo que o povo nos deu. Mas Deus está nos ajudando por conta da nossa teimosia, por conta da nossa desobediência, por conta da nossa mentira. E aí, quando Deus manda para que Samuel vá na casa de Jessé, para que ele constitua um rei, Samuel age da mesma forma com que o povo agiu. Olhando e atentando para a aparência, olhando e atentando para a força. Esse aqui é forte, esse aqui há de proteger o reino, esse aqui é forte, esse aqui vai ter sabedoria para administrar o reino. Mas Deus usa os que não são para confundir os que são. Então saiba que você mesmo que está aí do outro lado, às vezes não tem aparência para ser rei. Não tem jeito e estilo de pastor. Não tem jeito e estilo de missionário. Não tem jeito e estilo de levita. Mas se Deus te constituiu, se Deus te chamou, independentemente do que o povo pense, independentemente do que seu pastor fala, independentemente do que sua igreja fala, independentemente do que sua família fala, Ele há de prometer. Davi foi levantado rei, Davi foi ungido a rei, Davi foi constituído a rei, Davi foi um dos melhores reis de Israel, mas Davi não tinha aparência para ser rei. Davi não tinha aparência de rei. Por quê? Porque todos que passaram por Samuel, todos os que passaram por Samuel, Samuel perguntava, é este, Senhor? E o Senhor falava, não. Quando chegou Davi, Samuel não perguntou se era aquele. Mas o Senhor falou, unja porque é esse. Levante-se e unja porque é esse. Então tem pessoas hoje que estão constituindo dentro de suas igrejas, constituindo dentro de seus lares, criando famílias com pessoas que simplesmente só têm aparência, mas não têm sabedoria. Estão levantando e constituindo pastores, porque eles têm aparência, mas não têm unção. Estão levantando levitas dentro das igrejas, porque eles têm aparência e porque têm a voz bonita, mas não tem Deus.
mas não foi constituído por Deus. Então saiba que independentemente da sua aparência, independentemente da sua força, independentemente do que você veste, independentemente da casa que você dorme, independente se você dorme no chão, se você dorme no sofá, se você dorme na cadeira, se você dorme na cama, se você dorme em cama de casal, se você dorme em cama de solteiro, se Deus te chamou, se Deus te prometeu, Ele há de cumprir e não se importe com o julgamento dos outros. Quantas vezes você tem se olhado no espelho e dizendo: eu não tenho a aparência de rei. Mas Deus fala: se eu te chamei para ser rei, você há de sentar no trono quando eu quiser, quando eu for cumprir. Talvez você tenha se olhado e dito: eu não tenho nem beleza para ser um cantor, para ser um levita. Mas Deus está dizendo que independentemente da sua beleza, independentemente do que falam sobre você, dos comentários que você recebe, se Ele te chamou, Ele há de cumprir na sua vida. Assim como foi com Davi, assim como Samuel pensava que no meio de todos os irmãos, os mais fortes é que seriam escolhidos e Deus escolheu o mais novo e o considerável mais fraco. Assim vai ser na sua vida. Enquanto todo mundo aposta naquele forte, aposta naquele que veste terno, que veste gravata de linho, que usa sapato social dos mais caros, que tem uma Bíblia da mais cara, que tem uma Bíblia que é enorme. Mas aí serão todos confundidos e envergonhados, porque Deus vai escolher você. Aquele que usa aquele terninho mais ou menos, às vezes não tem nem terno para ir para a igreja, aquele que vai descalço porque não tem sapato, aquele que tem aquela Bíblia toda marcada, toda bagunçada, toda estressada, aquela Bíblia toda feia, toda velha. Eu tenho outras aqui, mas olha, por um tempo eu fui para a igreja com essa Bíblia, toda marcada, toda velha por fora. Colei umas 300 vezes, mas a capa saía. Mas nunca me envergonhei do Evangelho, porque aquele que me chamou há de cumprir tudo aquilo que prometeu. E se eu tiver que ir para a igreja com essa Bíblia, eu vou. Porque Deus não me chamou para aparentar. Deus me chamou para ser. Deus não te chamou para aparentar. Deus não te chamou para aparecer. Deus não te chamou para as pessoas olharem e dizer que você é crente. Deus te chamou para ser crente. Deus te chamou não para as pessoas olharem e falar que você cumpre a palavra. Deus te chamou para cumprir a palavra. E ser e parecer são coisas totalmente diferentes. Eu posso ter esse caderno que parece que é escrito, mas ser escrito é diferente. Eu posso ter essa Bíblia, uma mais novinha. Eu posso ter essa Bíblia que parece que é estudada, mas ser estudada é diferente de parecer. Eu posso ter essa caneta que parece que escreve, mas escrever é diferente de parecer. Então fique na paz. Quarta-feira estamos, com próximo fruto, já estamos acabando os frutos. Na terça-feira vocês têm a irmã Luísa. Essa palavra esteja assim, abençoando vocês dia após dia e tenham uma ótima folga, esses 3 dias aí que Deus te deu um bons 3 dias de descanso. Fiquem na paz.